No vídeo anterior, falamos da importância das pessoas com uma certa relevância social, notadamente o dirigente espírita, de ter uma conduta compatível com o cargo que ocupam, na consideração de que, onde quer que ele vai estar levando o nome da instituição da qual ele pertence. Falamos da capacidade que essas pessoas têm de influenciar pessoas, mesmo sem querer, mesmo de forma inconsciente. As pessoas que têm uma certa relevância, elas têm uma capacidade muito grande de influenciar a muitas pessoas. O mesmo se diz em relação ao médium. O médium, ele tem uma relevância em relação àquelas pessoas que buscam a espiritualidade, aquelas pessoas mais afetas à espiritualidade. Portanto, o médium deve ter os mesmos cuidados em sua conduta diária para que não seja uma influência negativa na vida de muitas pessoas. E tem umas agravantes em relação ao médium, porque o médium ele é visto como um intermediário entre a espiritualidade e as pessoas, e de fato é. Nesse ponto, as pessoas acabam atribuindo a tudo o que o médium fala, o que o médium faz, como sendo uma influência da espiritualidade, e nem sempre o é. O médium é uma pessoa como qualquer um de nós, que tem a sua maneira de pensar, que tem a sua forma de agir. Então, ele não é 100% esse portador de uma comunicação de espiritualidade. Ele tem sua vida pessoal. Portanto, ele tem que tomar um cuidado muito grande, porque as pessoas muitas vezes não sabem diferenciar isso. Aí tem como tudo aquilo que o médium fala como sendo uma influência da espiritualidade. Então, o médium precisa ser muito, muito vigilante. Algumas questões também que o médium precisa pensar. O espiritismo, ele não concorda com a realização de trabalhos mediúnicos na residência. O trabalho mediúnico deve ser realizado nas casas espíritas. Por quê? Nas casas espíritas existe uma proteção espiritual que nós não temos em nossa casa. Existe todo um suporte espiritual sempre que vai se realizar uma atividade espírita, notadamente mediúnica. Então, o risco realmente de fazer as atividades dentro das casas é muito grande e não é aconselhável. Então, aconselha-se que faça sempre em casas espíritas. No que se refere à conduta do médium, o médium deve considerar também uma questão. Como Chico Xavier sempre afirmou, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Ou seja, os espíritos eles não ficam à nossa mercê esperando e a gente não tem um poder de mando sobre eles. O que acontece é que o espírito, ele seja por vontade própria ou por algumas circunstâncias, ele estabelece essa comunicação. Então não somos nós não temos esse poder de gerência sobre os espíritos. E qual a implicância disso? Primeira implicância, tá? Nós não conseguimos escolher, eu quero falar com esse espírito, com aquele ou aquele outro. Não, nós não temos esse poder. Por melhor que seja o médium, sempre a comunicação vem de lá para cá. E, consequência disso, se o médium ele não tem uma conduta digna, ele existe aí, cada vício moral do médium é uma porta que ele se abre para espíritos complicados. O que nós precisamos considerar também, assim como é aqui, é lá em cima. Ou seja, assim que nós temos pessoas boas e outras nem tanto em nosso mundo material, no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Todos os espíritos são pessoas que desencarnam, então pessoas que levam todo o seu progresso espiritual e levam também as suas deficiências do ponto de vista evolutivo. Então nós temos espíritos muito bons, espíritos não tão bons assim e os espíritos medianos como nós temos aqui. E precisa se tomar um cuidado com a comunicação que vem. Então cada vício moral que o médium tem, ele está abrindo uma porta para espíritos complicados se comunicarem. Então nem toda comunicação advém de espírito bom. E aí vocês podem dizer, mas pode um espírito mau se comunicar? Sim, qual o problema? E com um agravante.
Imaginemos o nosso mundo material aqui. Uma pessoa boa, uma pessoa evoluída, ele não vai forçar a entrada na sua casa. Então, se você convidá-lo, ele vem. Se você abrir a porta, ele entra. Se você não abrir a porta, ele não entra. O mesmo não se diz para espíritos comprometidos. Tá? Os bandidos, eles entram na sua casa a despeito da sua vontade. Eles arrombam a porta, eles forçam a entrada, eles entram quando eles querem. Questão de espiritualidade acontece a mesma coisa. Os bons espíritos, eles vêm quando nós damos abertura. Os espíritos complicados, eles forçam essa comunicação. Ou seja, nós somos o que nós dizemos, por exemplo, em relação aos obsessores. São espíritos comprometidos, espíritos complicados, e que eles vêm a despeito da nossa vontade, nos influenciam. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Tá? Agora, toda vez que nós temos uma conduta não muito boa, nós estamos abrindo a porta para esses espíritos. Então imagine, por exemplo, médiuns que costumam frequentar prostíbulos, casas noturnas, bebendo até tarde e todos esses vícios que nós temos. É natural que esse médium ele vá abrir porta para espíritos que estão vibrando nessa energia. Então o médium precisa ter uma conduta irretocável, precisa ser sempre muito vigilante para não abrir a porta a esses espíritos. Uma consequência disso é que o médium deve ser muito vigilante a respeito das comunicações recebidas. Não quer dizer que o fato de uma comunicação ter vindo da espiritualidade é algo bom. Nós temos muitos espíritos complicados, espíritos zombeteiros, que estão ali à espreita, esperando uma oportunidade para se manifestar e trazer mensagens que vão nos confundir ao invés de nos ajudar. Eu costumo usar muito o exemplo do Mestre dos Magos, né? Naquela série de desenhos A Caverna do Dragão. O Mestre dos Magos, ele dá sempre conselhos que não vão levar a nada. Ele sempre ilude aquelas pessoas que estão ali para ouvir aquele conselho como sendo uma tábua de salvação. Mas todo conselho que ele dá, além de ser complicado, difícil de interpretar, nunca levam a um resultado positivo. Então nós temos espíritos zombeteiros que estão ali à espreita para fazer isso, que se divertem com a nossa credulidade. Se diverte vendo a gente fazendo aquilo que eles querem e acreditando que nós estamos sendo conduzidos por espíritos elevados. Tomemos esse cuidado. Uma questão muito interessante também, que a gente vê em médiuns despreparados, que ele tem aquela comunicação que, normalmente, quando é um espírito não muito elevado, ele se coloca num patamar muito mais alto do que ele está. As comunicações espíritas sérias mostram que o espírito, por mais elevado que ele seja, ele vem sempre com humildade. Ele é aquele espírito humilde que vem e traz na simplicidade a sua mensagem. Agora, aquele espírito que se diz ser isso, aquilo, normalmente são espíritos não elevados, que se aproveita da nossa credulidade para se passar por serem pessoas importantes. Já tivemos comunicações de espíritos se passando por Jesus Cristo. Tivemos aí comunicação se passando por Maria e vai por aí afora. Então isso aí, na verdade, quando o espírito já se coloca num patamar alto desse, a gente já acendeu um alerta. Porque os espíritos elevados, eles agem na simplicidade. A humildade que nós ainda buscamos, esses espíritos já têm. Então, tomemos cuidado. Eu já tive a oportunidade de participar de atividades onde a comunicação advinha de um mestre da grande fraternidade branca. Se dizia e aí você vê pela qualidade da comunicação que é um espírito mediano. O espírito está num grau de elevação muito inferior ao nosso. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Os bons espíritos eles não se rotulam como bons. E as pessoas precisam também tomar esse cuidado para quando receber uma comunicação advinda de um médium, analisar e ver até que ponto, porque nós temos médiums bastante complicados também. Né? Não é porque a pessoa tem mediunidade que ele seja bom, que ele seja santo. O fato da pessoa ter mediunidade não quer dizer que ele seja um espírito elevado. Todos nós temos, em maior ou menor grau, a mediunidade. Alguns desenvolvem mais. E as pessoas que desenvolvem podem ser pessoas elevadas e outras nem tanto.
Então, tomemos sempre esse cuidado. Um ponto importante também para o médium considerar, como foi dito, a comunicação, o telefone toca de lá para cá. Então, o espírito ele não pode ficar à mercê nossa. A qualquer momento, a gente querendo fazer alguma atividade mediúnica, achando que vai estar à nossa disposição, não. Então, é importante que se tenha um horário estabelecido para essa atividade, para que os espíritos comunicantes, eles se organizem no mundo espiritual. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, o mundo espiritual não é composto de pessoas lá tocando harpinha frente a Deus, não é isso. Existe trabalho no mundo espiritual muito mais do que nós temos aqui. O trabalho não para, a vida é dinâmica, tanto aqui quanto lá. Então as pessoas têm, os espíritos, eles têm também a sua carga, o seu trabalho, os seus estudos, e eles não podem ficar à nossa mercê. Nós temos que ter uma organização em termos de horário para que esses espíritos comunicantes, eles se organizem também para poder estar presente nas atividades. Uma outra questão também, um erro que acontece muito. Existem pessoas que quando perdem um ente querido, eles querem uma comunicação com aquela pessoa que se foi. Ele procura um centro, procura outro e vai pulando de um lado para o outro, tentando achar um centro que vai estabelecer essa comunicação. E a coisa não é assim. Então, toda vez que vê uma pessoa que está vindo buscar uma comunicação, o médium tem que ter discernimento de que não é dessa forma que a coisa acontece. Aquela pessoa que desencarnou, que está no mundo espiritual, ele vai estabelecer uma comunicação se e quando achar conveniente. Muitas pessoas desencarnam e não estabelecem comunicação nenhuma. Outras, ao contrário, estabelecem, mas não somos nós que determinamos isso. Então, essas pessoas que estão nessa busca, precisamos dissuadi-lo dessa caminhada, na consideração de que nós não temos como forçar uma comunicação de um espírito qualquer. A comunicação deve acontecer no momento oportuno, se ela precisar realmente acontecer. Existe um pressuposto do espiritismo, já falamos sobre isso, que é a utilidade. Nada acontece, nós não podemos ter os fenômenos espíritas por mera curiosidade, não. Tem que ter realmente uma finalidade prática. Aquilo vai ajudar de alguma forma a evolução daquela pessoa? Sim, então pode acontecer. Se for mera curiosidade, se for motivos fúteis, isso não acontece. Então, a gente nunca deve buscar esse tipo de comunicação. Caso aquele espírito ele queira se comunicar com seus entes queridos aqui, o espírito vai procurar uma casa espírita, vai estabelecer a comunicação com o médium e essa comunicação vai chegar até a pessoa. Como disse Chico Xavier, tudo que é seu encontra uma maneira de chegar até você. Então, não se preocupe, mas nós não podemos entrar nessa loucura. Tomemos cuidado com algumas formas de comunicação. Por exemplo, existem médiuns que são curadores, que fazem trabalho de cura. É importante? Sim, é importante. Mas precisamos tomar cuidado para que a casa espírita ela não vire um centro simplesmente onde as pessoas buscam a cura material e esquece do processo evolutivo. Eu já presenciei casas que tinham isso, não existia nada de estudo, não tinha mais nada, existe só o processo de cura. Então a gente querendo se passar pelo médico, querendo substituir todo esse mecanismo material que existe. Não estou dizendo que não tem importância essa cura espiritual. É importante, é importante. Cirurgia espiritual, já passei por isso e é realmente fantástico. Mas nós não podemos deixar que isso se sobreponha à questão do conhecimento, à questão da evolução do espírito. Ou seja, a reforma íntima precisa estar em primeiro lugar. E Cristo, quando ele fazia curas, ele deixava muito claro isso. O que ele falava para as pessoas após realizar a cura? Vá e não volte a pecar. Na consideração de que aquela enfermidade que ele curou, na verdade, eram questões espirituais. Eram vícios espirituais que se refletiam no corpo. Então, precisamos tomar esse cuidado também, para não distorcer a mediunidade. Ela está aí para
ajudar no nosso processo de reforma íntima. O Espiritismo, ele praticamente foi reinventado no Brasil. Sem tirar um mérito do que aconteceu com Allan Kardec, foi fantástico, mas foi um trabalho mais científico de trazer ao mundo a questão da espiritualidade, de codificar esses ensinamentos, de poder trazer isso de uma forma mais científica. E o Espiritismo ali era visto mais como a ciência. No Brasil, ele foi praticamente reinventado. Tanto que as comunicações que se deram aqui foi basicamente na literatura. Nós temos milhares de livros escritos. Por quê? Justamente porque o que se busca trazer é a nossa melhora interior. Ou seja, a reforma íntima deve ser colocada sempre em primeiro lugar. Senão, nada disso faz sentido. Muito obrigado a todos.